né? E é fundamental a gente discutir que no Brasil também houve uma expansão, houve realmente um maior acesso da população à educação, mas a política de educação não acompanhou as exigências atuais, né, de uma educação mais atualizada e também devido a grande dimensão de conhecimentos hoje, também a dinâmica da sala de aula, da escola como um todo, ela precisa realmente ser adequada, né? Então, esse suporte, na verdade, ele vem a somar com esse quadro do magistério, né, para que possa pensar para além do espaço físico da escola, né? E o assistente social, quando a gente fala que ele é um ator que vai propiciar a articulação da rede, é também não apenas garantir acesso a direitos sociais, mas também pensar quais são as reais demandas dessa comunidade, né, para que essa criança, esse adolescente, o jovem, enfim, possa ter uma educação para a sua formação para a vida. A gente acha fundamental a qualificação para o mundo do trabalho, mas isso tem que estar diretamente ligado ao que você mencionou, as relações humanas hoje, né, com essa dinâmica da sociedade, com uma sociedade extremamente competitiva, né, quais são os valores que nós vamos estar trabalhando em qualquer ambiente que seja, mas em especial na escola, que é onde, né, a criança vai estar participando um período muito grande da sua vida, né, e sem o acompanhamento direto da família. Então, esses profissionais, eles somariam a uma equipe de educadores, na sua concepção mais ética possível, né, de educadores não conteudistas de conhecimento formal apenas, né, mas do desenvolvimento humano. São dois pontos a serem tratados, junto ao professor, que tem que entender aqueles profissionais ali, e eventualmente também o lado da família, porque vamos supor, um problema é identificado com um estudante, com um aluno na escola e tida a causa familiar. Então, o assistente social, o psicólogo identificou isso e o assistente social vai à família para tentar fazer a ponte entre a família e a escola. A família pode ser refratária a esse tipo de trabalho também. Como lidar com isso? É importante que se pense qual é o papel desse assistente social, não para substituir os atores da escola, né? Porque então ele não substitui o diretor ele, né, e o coordenador pedagógico são autoridades no bom sentido dentro do ambiente escolar, né? Então esse assistente social, ele está muito mais voltado a pensar essa coletividade, então esse jovem, essa menina que tem alguma dificuldade, ele tem um conjunto de relações, né? E também a família não pode ser culpabilizada. Hoje as tensões têm sido um olhar muito criminalizador, né, muito punitivo, né? Agora a sociedade como um todo está tensionada, né? Há uma ampliação aí das demandas para a família hoje, né, nas relações dos jovens, né, e das crianças, que precisam ser cuidados por todos esses segmentos, né. Então, o assistente social, ele não interfere na família, ele é uma figura que tem um conhecimento para, dialogando com essa família, ele possa qualificar, não aquele caso em si mesmo, né, mas a partir de situações pontuais, pensar a política de educação como um todo, né, junto com os demais trabalhadores da educação. Numa sociedade globalizada, consumista, em que o individualismo é bastante acentuado. Então, ajudar a descoberta de outros valores, outros valores que existem e que precisam ser preservados. Então, dentro do seu raciocínio, eu vejo isso também. Para a gente possa trabalhar algumas questões para contrapor esse individualismo, né, a cidadania, por exemplo, valorizar algumas coisas assim. E isso é um conjunto de coisas, desde o professor na sala de aula, ensinando, até as formas de brincar, etc. E esse conjunto de coisas, acho que tem uma exigência desses profissionais para apoio e que esses alunos tenham acesso a esse tipo de assistência. Eu queria complementar uma coisa que ela falou que é importante. O professor, o coordenador, o diretor, eles têm, vamos chamar de diagnóstico, das questões escolares, às vezes das relações familiares. Às vezes o diretor e o coordenador praticamente ficam lá atendendo pais, né, assim,
uma boa parte do seu tempo, 80% do seu tempo, ele acaba usando para atender pais e problemas familiares. Então, a identificação do problema a gente acaba tendo na escola. Isso eu falo com maior tranquilidade, porque isso é do cotidiano, da experiência de cada profissional. A gente sabe o aluno que tem problema familiar, aquele, olha, mora com a avó, já viveu com vários entes familiares, aquele que às vezes o pai separou e o menino não aceitou e a avó está cuidando. Tem uma série de problemas que nós conhecemos. A grande questão é assim, não falta às vezes tempo físico para que os componentes da escola consigam resolver o problema, ou pelo menos administrar a questão. Então, quando eu falo, a presença de outros profissionais ajuda na solução do problema. Então, isso precisa ficar claro assim, nós professores, os diretores, temos presa dos problemas. O grande problema é que nós não temos tempo mesmo para resolver. Aí tem a questão, excesso de sala de aula, sala superlotada, o dia a dia do professor, ele dá aula às vezes em 3 escolas, o diretor às vezes é professor numa escola e diretor na outra. Professor ameaçado. Isso. E aí a questão do realengo, ela é um caso muito, eu acho que é muito específico, né? Ela não pode virar um pretexto para que a gente transforme a escola numa estrutura com todos os equipamentos de segurança possíveis. Ele é um acontecimento, né, uma tragédia que aconteceu no Rio, mas ela não pode, a gente sabe que ela não vai se repetir frequentemente nas escolas, né? Luiz Fernando, em disciplina escolar, este problema, ele é mais uma questão do desajuste da família e que o aluno acaba levando para a escola em forma de indisciplina, ou tem a ver com o desajuste educacional, enfim, uma falta de controle do comportamento daquele aluno dentro da escola? Então, de um modo geral, o que a gente observa é que as explicações para aquilo que acontece dentro da escola têm 2 naturezas distintas e que se comunicam. Em primeiro lugar, aquilo que acontece diz respeito ao indivíduo, diz respeito ao aluno, que poderia ter algum problema emocional, poderia ter algum problema dessa ordem. E, em segundo lugar, a sua família. A gente sempre fica pensando, né, o que diferentes modos de organização familiar, e a gente tem que lembrar que a nossa sociedade acaba estigmatizando muito e partindo de um pressuposto, de um certo modelo ideal de família que não acompanha a realidade, nunca acompanhou a nossa realidade histórica, né? A realidade brasileira aponta para uma variedade de configurações familiares muito grande, né? A gente tem que pensar essas questões entram dentro da escola. O que acontece que um certo jeito de organização lá fora, que tem a ver com o jeito que a gente vive, com os nossos pais ou os nossos avós, enfim, isso vai ser utilizado a favor ou contra o processo de escolarização. De um modo geral, quando a gente se aproxima dos alunos, dos professores e de suas famílias, o que a gente vai observar é que o próprio cotidiano escolar ele é marcado por uma intensa violência, em que modos de vida que são diferentes, porque somos diferentes, né? Temos jeitos de funcionamento diferentes,